entrar aqui para me convidar os meus amigos. Boa noite! Gente, ó, faça igual eu. Já manda um aviãozinho aí pros seus amigos que nós já vamos começar a nossa live. Boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Júlia. Pessoal, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Marilandes. A Marilandes já deu depoimento pra gente no workshop e eu fiz o convite para ela estar aqui abençoando a vida de vocês também, tá? Que estão no processo de habilitação. Então, pessoal, não esquece que essas lives elas ficam salvas e depois, se vocês lembrar de alguém, de algum amigo, algum familiar que está no processo de habilitação, mande a live para as pessoas para poder assistirem também, tá bom? Às vezes a pessoa não pode assistir agora, ainda está no trabalho, está saindo do trabalho, né? Mas essas lives ficam salvas, tá bom? Então, a Marilande, gente, ela habilitou para carro. Tem quanto tempo, Marilande? Tem uns 2 meses? Dia 29 de junho. 29 de junho. Carteira já está em mãos. E veio aqui hoje compartilhar um pouquinho da história dela com vocês, um pouquinho do processo de habilitação. E você fica à vontade aí para fazer alguma pergunta, que na medida do possível que eu passo para ela. Pode ficar à vontade, Marilande. Boa noite, né? Eu quero contar um pouquinho da minha história de vida, né? Uma história de superação, né? Eu e meu esposo, né? Nós somos pastores voluntários da Igreja Assembleia de Deus dos Vales, né? E desde quando eu casei, né? Eu e meu esposo, nós tomamos conta de igreja. Assim que nós casamos, nós fomos tomar conta de igreja. Pastoreamos ali o Jardim Alice, ali 5 anos no Jardim Alice. Depois de 5 anos ali no Jardim Alice, nós fomos ali pro bairro Fraternidade, né? Era um bairro ali, né? E ali tinha a igreja ali, né? E ali era muito perturbado, porque às vezes, né? A gente estava na igreja lá, e em frente à igreja tinha um ponto de tráfico e era uma guerra constante, né? Às vezes nós estávamos no culto lá e às vezes tiro lá fora, né? Mas foi um lugar que me marcou muito a minha vida, porque ali pessoas humildes, né? Pessoas que não tinham... pessoas simples, né? E a gente via aquelas pessoas com tanta alegria na igreja, adorando a Deus ali, apesar de toda a dificuldade que eles tinham, né? E Deus ali realizou uma grande obra naquele lugar, sabe? Foram 7 anos que nós ficamos ali e nós começamos a evangelizar aquele povo que ficava ali, que morava ali, né? E ali onde que era um ponto de tráfico ali, né? Onde que uma família ali, né? Uma família ali, né? Traficava, Deus ele entrou ali naquele ambiente, Deus mudou aquele ambiente, Deus mudou aquela rua. E aquela rua passou a ser uma rua onde era a rua de tráfico, ele passou a ser uma rua de servos de Deus, porque Deus fechou o tráfico ali e colocou aqueles homens ali trabalhando, hoje eles trabalham até hoje, tem família, muitos ali cumpriram pena também, né, na cadeia, hoje estão livres, né, né, fazendo a obra de Deus, né, e nunca mais voltaram para o tráfico, glorificar a Deus, porque Deus ele fez, e tudo que Deus faz é perfeito, né, e me marcou muito. E ali, aquele bairro Fraternidade, aprendi muita coisa ali. Aprendi ali que a gente não precisa ter muito para ser feliz. A gente precisa ter somente a presença de Deus. A gente via tanto irmão passando tanta dificuldade, né? Mulheres abandonadas pelos maridos, mulheres que os filhos presos, mas estavam na igreja ali adorando, bendizendo o nome do Senhor. E ali, depois de 7 anos ali, né? Eu fiquei grávida ali. E minha primeira gestação eu perdi, né? Perdi ali com meses, né? Poucos meses, e ele passou 8 meses e eu engravidei de novo. Engravidei, meu filho foi muito desejado, né, muito esperado. Eu queria um menino, falar com Deus, meu Deus, Senhor, eu quero um menino. E Deus me deu aquilo que eu pedi, Ele me deu um menino, né? E ali nós tivemos que sair ali do bairro Fraternidade, fomos Santa Rita ali, porque depois que meu filho nasceu. E com 2 anos e meio, eu descobri que ele tinha transtorno de espectro autista. E ali comecei a fazer um tratamento com ele, com fonoaudióloga, né? Para mim não foi só fonoaudióloga, né? Foi também uma mãe para mim, né? A Lili Guedes.
né? A Ana Paula Barco, né? Que também era terapeuta ocupacional dele. A Juliana Farias, que foi psicóloga dele por pouco tempo, mas uma pessoa que eu amo muito, né? Pessoas que Deus colocou anjos no meu caminho, no caminho do meu filho. E ali, naquele espaço, eu descobri que eu tinha dado, ao invés de eu cuidar do meu filho, acabou que elas cuidaram de mim também, porque eu descobri que eu tinha dado depressão pós-parto. E fui cuidar ali da minha saúde, tudo, né? E ali meu filho foi desenvolvendo, né? E eu falo uma coisa, ele é o meu bem maior, né? É o meu melhor. Para mim, o meu filho, ele tem o melhor sorriso, o melhor abraço, né? Ele, né, tinha um olhar penetrante, parecia que ele conseguia olhar dentro de mim quando ele olhava no meu olho. E um dia, né, eu saí com ele e nós fomos ali para um velório. E ele estava na porta, era uma igreja que de costume, que era a igreja que a gente frequentava. E ele começou a correr, saiu correndo, e eu fui correndo atrás dele, né? E foi correndo, e quando chegou numa rua que ele virou, a hora que eu virei, eu não vi ele mais, porque tinha 2 caminhões, a rua era bem curtinha, e tinha 2 caminhões um do lado do outro. Então aquele caminhão atrapalhou eu ver a direção que ele estava, e eu fiquei preocupada de ter voltado para o asfalto. Fiquei muito preocupada e fui lá, tinha uma cunhada minha que morava mais à frente, né, que mora mais à frente, fui lá, chamei ela falou assim, não, ele não veio aqui não. E fomos para o lado do asfalto, eu fiquei preocupada, e logo, né, mais preocupada, fui lá e liguei para a polícia, e fui na base lá, eu tinha um amigo meu, né, que estava lá trabalhando, um sargento, e ele logo já prontificou me ajudar, e isso eram 5 horas da tarde. E à medida que foi aumentando o horário, eu comecei a ficar desesperada, porque o meu filho ele não ficava em lugar que não tinha ninguém, ele gostava de pessoas, né? Então alguém ia ter, ninguém achou, assim, o bairro inteiro se mobilizou, o 6º Batalhão, acho que quase todo estava no Santa Rita ali, várias pessoas, amigos, família, todo mundo procurando, sabe? Pessoas que eram de fraternidade da igreja lá, o pessoal veio em peso de carro procurando. E ali foi passando o tempo e aquele desespero começou a tomar conta de mim, né? Começou a tomar conta de mim. Eu lembro que a Aline Guedes chegou lá me amparando, né? E eu fiquei muito triste, né? Falei, meu Deus, como é que acontece uma coisa dessa, né? E comecei falar, e ali o tempo passando, e quando deu 11 horas da noite, o bombeiro ligou pro meu telefone e falou assim, vem cá. E nós estávamos ali na beirada do rio. Quando chegou lá, que eu olhei, ele me veio com calçado, meu filho estava calçado, e falou assim, esse tênis é o dele? E na hora que eu peguei naquele calçado, que eu vi que estava molhado, eu lembro que eu gritei, soltei aquele calçado. E na mesma hora, a Aline foi lá, me colocou no carro dela, me tiraram do lugar, já passaram a fita. Mas naquele mesmo momento, eles tinham achado o corpo do meu filho, era 11 horas da noite, 11 horas. Mas na hora que eu peguei o calçado dele, eu senti que tinha acontecido alguma coisa errada. Eu senti, falei assim, não tem como, ele gostava muito de água. Ele gostava muito de água em casa, ele tinha, né, piscina, bacia, ele estava sempre lá, e tinha uma cachorrinha, ele colocava a cachorrinha dentro da bacia, ficava os 2 tomando banho ali, brincando. E ali eu fui para casa ali e comecei a pensar, falei assim, meu Deus, como pode acontecer uma coisa dessa? Eu fiquei muito triste, porque a minha vida toda eu sempre servi a Deus e procurei fazer a vontade dele, mesmo nós não somos perfeitos, não. Mas a gente se esforça para servir a Ele, para fazer aquilo que ele comissionou a gente para fazer, a gente se esforça. Por mais que a gente tenta fazer, a gente não faz do jeito que Ele quer, mas a gente se esforça. E ali eu fiquei falando com Deus, né? Uma tristeza muito grande no meu coração. E eu comecei a falar com Deus. Falei assim, meu Deus, como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Eu te sirvo. Eu faço tudo, eu procuro fazer tudo do jeito que o Senhor quer, procuro agradar o Senhor. Como é que acontece uma coisa dessa, né? E fiquei muito triste. Mas depois eu comecei a pensar. Eu comecei a falar assim, meu Deus, eu comecei a pensar, falar assim, o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração. E comecei a pensar, falei assim, meu Deus, se não tivesse achado? Aí eu falei assim, não, eu estaria na beirada do rio até agora. Eu estaria lá, eu não ia sair de lá.
Eu ia ficar 1 dia, 2 dias, nem ia ficar o tempo que fosse necessário, eu ia ficar ali. Eu não ia sair, eu não conseguiria sair daquele lugar. Aí eu comecei a falar, comecei a agradecer a Deus, porque tinha achado, mesmo que não foi como eu gostaria de ter achado, mas achou ele. Senão eu não aguentaria saber onde que ele não estava, sem saber onde que ele estaria, eu não aguentaria, eu não teria condições. E eu falei assim, não, eu comecei a falar, não, muito obrigado, porque eu sei que tem muita mãe que às vezes perde um filho, que não tem condições de enterrar, que não acha, né? E eu comecei a falar, falei assim, meu Deus, e comecei a agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque achou, o Senhor me poupou do sofrimento maior, né? E achou no mesmo dia. E eu falei assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu vou poder tocar no corpo do meu filho, eu vou poder despedir do meu filho, né? E ali, muita tristeza, irmãos, mas a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, por mais que a gente não entende que a gente é ser humano, né? A gente não entende Deus, a gente não tem que entender também, né? Sexta-feira eu ouvi uma mensagem que a gente não entende Deus, a gente adora. A gente não tem que entender, a gente tem que adorar Ele. Independente das circunstâncias, a gente tem que adorar a Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ali eu me programei, falei assim, olha, né, tinha marcado o funeral dele para 13h, né, 5h iria ser o culto fúnebre. E eu falei com Deus, assim, Senhor, muito obrigado, porque eu vou ter 4 horas do lado do meu filho ainda, eu vou poder tocar nele. E, irmãos, e eu falo uma coisa, é a pior dor que uma pessoa pode sentir. É a pior dor que um ser humano pode sentir, é a perda de um filho, tanto que não existe nome. Né? A pessoa que perde um marido fica viúva, um filho que perde uma mãe fica órfão, mas não tem nome para uma mãe, um pai que perde um filho, porque é a pior dor que a pessoa pode sentir. É só Deus para poder confortar o coração da gente. E ali eu fui no outro dia, né, acordei, né, e fui para aquele velório. A hora que eu vi ele lá, meu coração doeu muito, né? Doeu muito. Não existe super-homem, super-mulher, nós somos ser humano, né? E meu coração doeu ali naquela hora, mas eu glorifiquei a Deus que eu pude tocar, ficar ali abraçado com o corpo dele ali, naquele dia. E eles perguntaram, né, se eu queria ter oportunidade ali no velório. Eu falei que não queria, mas na hora lá, um pastor, né, da Assembleia, um pastor Graciotti, um homem de Deus que eu admiro muito, eu olhei, ele estava falando, ele começou a falar lá, e eu estava com a minha cabeça baixada, e eu levantei e vi muitas pessoas ali naquele lugar. E eu imaginei que tinha muitas pessoas ali que precisavam de ouvir uma palavra. Eu sabia que meu filho ali estava com Deus, né? Eu sou falho, nós somos falhos, por mais que a gente tenta ser perfeito com os filhos, com os entes da gente, a gente é imperfeito. Mas eu sabia que o meu filho estava nas mãos de um Deus perfeito. Deus é perfeito. É como se eu tivesse nos meus braços e tivesse passado dos braços da pessoa que eu sei que ia cuidar muito mais do que, tipo assim, não tem palavras para falar o que Deus é, não tem palavras. E ali eu peguei e falei assim, não, eu preciso falar alguma coisa, né? E eu peguei e falei assim, não, eu quero oportunidade. E na hora lá, eu lembro, né, que eu li o Salmo 30, versículo 5, que é um salmo que fala muito no meu coração, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que a noite fala de o quê? De tristeza, de dias difíceis, né? Mas a alegria, essa palavra, Deus, foi Jesus garantiu para nós que a alegria ela vai vir pela manhã. Né? Com Deus não tem só noite, com Deus tem dia também. A noite, às vezes, pode durar muito tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? 20 anos, mas com certeza a gente tem que o dia vai chegar, o dia vai chegar. É a palavra de Deus que nos garante isso. E ali eu lembro que eu peguei, fui ali, né, e falei esse Salmo 30, né, versículo 5, o choro pode durar uma noite, e que até a tristeza ela saltava de alegria na presença do Senhor. E ali eu adorei ao Senhor, né? Eu trabalho mais na área da pregação, não no louvor, mas na hora eu adorei, eu chamei uma amiga minha, né, a Vanusa,
E nós louvamos a Deus ali. Irmãos, Deus manifestou a glória dele naquele lugar. Deus se fez presente, irmãos. Eu pude sentir Deus falando ali que ele tinha feito aquilo. Que foi a mão dele, sabe? Foi a mão dele. E ali, muitas pessoas ali, irmãos, chorando, pessoas glorificando a Deus, a presença de Deus estava naquele lugar, né? Eu lembro daquela passagem, né, dos discípulos de Emaús. Eles estavam muito tristes, porque Jesus tinha morrido, né? E ele falou que ao terceiro dia ressuscitar, e os discípulos caminhando, e ali triste. E daqui a pouco eles começaram a falar com o próprio Jesus, apareceu, e eles começaram a falar com Jesus. Falou assim, Senhor, e Jesus perguntando para eles, eles respondendo, né? Falou assim, Senhor, você não sabe o que tem acontecido? Você é forasteiro aqui, você não sabe o que tem acontecido, que Jesus, o Nazareno, nós pensávamos que ele ia remir Israel, e ele é o terceiro dia, e ele até agora nada. E eles contando a história para Jesus, não sabendo que Jesus era o protagonista da história, né? E ali, quando os discípulos chegaram num lugar lá, que Jesus foi partir o pão na hora da comunhão, eles viram que era Jesus. E eles voltaram correndo para Jerusalém e falaram assim, por acaso vocês não viram que nosso coração ardia quando ele falava? Sabe que os momentos ruins, né, momentos de dor e tristeza, aflição, vêm sobre a nossa vida. Mas nós podemos sentir a presença desse Deus. Nosso coração arde pela presença dele. E ali, mesmo no momento de tristeza, né, no momento de angústia ali, mas eu senti a presença de Deus ali naquele lugar. Senti que Deus, ele trabalhou ali naquele lugar de uma forma diferente. E eu lembro quando eu estava saindo ali, sabe, né, e terminou ali o fundo, vamos sepultar o meu filho. E na hora que eu estava saindo ali, eu lembro que uma mulher gritou lá no meio da multidão assim, mulher de Deus. E eu olhei assim, sabe, e parei. E um dia desse eu peguei e pensei assim, meu Deus, às vezes a gente tem que perder para a gente ganhar um título, né? Eu perdi meu filho para ganhar um título de mulher de Deus. E ali, irmãos, né? A pior parte não é o velório não, irmãos, a pior parte é depois. O velório ali, o corpo está presente, você está ali cheio de amigos. Mas o depois é a pior parte, porque eu não consegui voltar para minha casa, né? Eu tirei as coisas que era dele, nem a cachorrinha dele eu não quis, porque eu fiquei imaginando ela ficar procurando ele, que ela era dele, e onde que, se eu abrisse a porta onde que ela ficava, ela ia correndo onde que ele estava, assim, gente, como é que eu vou aguentar essa cachorra procurando esse menino aqui dentro de casa? Não tem jeito, né? E doei ela com uma pessoa, com um amigo, né, que já conhecia ela, e eu, depois de 10 dias, eu voltei para minha casa. E ali eu tive que fazer muita mudança ali. O quarto dele era decorado, né? Eu tirei ali a decoração, pintei, mudei a cor da minha casa para eu poder conseguir. Porque a gente tem uma coisa chamada inteligência, né, irmão? A gente tem que usar ela. E eu fui ali, mudei tudo, né? E tirei as coisas dele. Aí eu peguei e falei assim, aí o quarto dele, minha casa, no corredor, era o meu quarto, o banheiro e o quarto dele, né? E eu falei assim, eu vou passar nesse corredor e vou ver esse quarto vazio. E vai doer. Eu fiz de tudo para poder, tudo podia fazer, diminuir minha dor, eu fiz. E ali eu peguei a minha cama, coloquei no quarto dele, né? Para ficar ocupado. E passei a dormir no quarto dele. E ali eu comecei, né? Fiquei 10 dias na casa da minha mãe e voltei para minha casa. Voltei para minha casa e ali foram os piores dias da minha vida. Eu procurava as coisas dentro de casa, eu lembro que o pintor pintou as paredes e pintou o teto. E eu peguei um pano e comecei a limpar o teto da minha casa, eu limpei o teto da minha casa todo, porque eu procurava o que fazer para mim não ficar à toa, para me cansar, para me conseguir dormir à noite. E eu limpava o teto, limpei o teto da minha casa todinho de pano. Eu colocava a escada lá e limpei a casa inteira. E quando eu deitava, eu lembro que eu deitava na cama, parece que o colchão, a cama parece que cria mãos, que você não quer sair de lá. A sua vontade é de dormir, né? É normal, é tristeza, nós somos seres humanos, né? Nós temos nossos momentos de fraqueza, nós somos seres humanos. E ali, o que eu fiz? Eu comecei a ler livros. E eu lembro que
que num dia eu lia 3 livros ali. Eu li bastante livro ali e comecei a ir nas igrejas. Comecei na igreja, mesmo às vezes sem força, né? Eu levantava e comecei nas igrejas, na Cidade da Bênção, né? Tem a pastora Gilda lá no Santa Rita, uma bênção, né? E a pastora Edilene também, que eram minhas amigas já antes de acontecer. E eu, para não ficar em casa, à noite eu ia no culto, mas durante o dia eu ficava sozinha na minha casa. E ali eu comecei a ir para a igreja, todo dia à tarde, procurar uma tarde da bênção para ir. E essas mulheres me ajudou muito, né? Me ajudou muito, né? Tem a Juliana, minha amiga também, né? Eu perdi minha mãe em agosto, eu perdi meu filho em agosto, ela perdeu a mãe dela em setembro. E nós unimos, né? Começamos, né? E ela me ajudou muito, né? Ela passando um momento difícil, ela me ajudou muito, né? Que nós ali caminhávamos para a igreja, ir para a igreja, né? E buscando a Deus. E essas irmãs começaram a me dar oportunidade, né? Nas igrejas, ela poder trazer uma palavra, né? E eu fazia isso para não ficar, eu fazia isso para não ficar quieta, porque se eu ficasse em casa, a minha vontade era deitar e ficar dormindo, deitar e dormir. Né? E dormir, quando eu acordava o carro bravo, eu queria só dormir, né? Dormir, porque não é fácil. Não é fácil, é uma dor muito grande. Mas eu venci, porque eu não parei, né? A gente não pode paralisar. E eu peguei e falei assim, não posso parar. E comecei nessas igrejas lá e, né, levava a palavra de Deus, ia lá também para ouvir, sentava, ouvia, né? Saía dali edificada. E foi um processo muito doloroso, porque meu filho era tudo para mim, ele era tudo, né? Eu preparei para ter esse filho, eu não queria trabalhar, eu não queria ter um filho trabalhando, eu falei assim, eu vou trabalhar, vou comprar uma casa, porque quando eu tiver o meu filho eu vou cuidar dele, eu não vou deixar na mão de ninguém, eu quero cuidar do meu filho. E eu glorifico a Deus, Deus é bom, porque eu tive ele só 5 anos, né? E eu cuidei dele esses 5 anos. Ali eu, né, levava nas terapias, eu glorifico a Deus, porque Deus me preparou para isso, né? Porque eu não precisei deixar ele na mão de ninguém. Eu cuidei dele, né? Eu era 24 horas ali, né? Eu acordava com ele, dormia com ele, né? Eu estava em casa lá, às vezes quando ele queria dormir, ele vinha pegar um travesseiro e deitava perto de mim. Vinha colocar perto de mim, porque ele só dormia comigo. Eu colocava ele no colchão, deitava ali com ele, né? Ele dormia no colchão, eu pegava ele do colchão e colocava ele no quarto dele. Quando não era eu, era meu esposo. E ele era tudo de bom, meu filho era tudo de bom. Ele era minha vida, sabe? Era minha vida. Né? O Davi era a minha vida, o Davi. Era a minha vida. Por ele ser uma criança especial, então eu fazia de tudo, né? Ali eu brincava com ele, né? As terapeutas me davam ideias de brinquedo pedagógico, eu fazia ali para brincar com ele, levava para a escola. E ele era uma criança muito especial. Eu lembro de um dia que meu esposo ele gostava muito de passear com meu esposo, né? De bicicleta. E meu esposo levou ele na pracinha. E chegou lá, tinha um monte de pessoas em situação de ruas, sentado naquela pracinha. E quando ele chegou ali, ele foi um por um e abraçou todas aquelas pessoas que estavam ali. E ele falou que quando ele abraçou a mulher, aquela mulher chorou tanto. A mulher chorou, ficou abraçada, ele chorando naquela mulher, né? Eu creio que aquela mulher estava precisando daquele abraço, né? Então meu filho era um anjo que Deus enviou, né? Para curar pessoas. Eu lembro um dia também que eu estava vindo com ele da casa da minha mãe, e tinha um senhor sentado na calçada, e aquele senhor, ele era enfermo. Ele passava ali na rua e passava tossindo, ele não parava de tossir direto. E na hora que ele viu aquele homem, saiu correndo pro lado daquele homem, abraçou, ele dava um abraço apertado, sabe? Ele parecia que queria entrar dentro da gente. E ele abraçou aquele homem ali com a força, né? Abraçou. E eu fiquei olhando assim, que admirada, que ele não era de fazer isso, né? Depois eu fiquei sabendo também que tinha um menino lá na escolinha dele, né? Esse menino, ele tinha síndrome de Down e ele era muito frágilzinho, né? Ele era muito frágilzinho. E para ele ficar lá, a mãe dele tinha que ficar com esse menino lá. E
Então ele era uma criança que não tinha muito contato com outras crianças, que ele não podia ter, ele alimentava de sonda, e a mãe dele falou assim, ó, os médicos desenganar daquela criança. Ela falou assim, se ele, eu quero que ele viva os últimos momentos da vida dele feliz, então ele gosta na escola, eu vou ficar com ele na escola. E a escola liberou para a mãe ficar ali com aquela criança. E depois a mãe me contou que o Davi chegava na hora do recreio, né, tinha um brinquedo alto assim, ele chegava e subia naquele brinquedo, e quando ela chegava com o filho dela, ele olhava assim, descia e vinha, sentava no colo dela um pouquinho, e depois pegava a mãozinha do filho dela e saía passeando com ele. E ela falando comigo, né, que as monitoras vinham para tirar ele, ela falava assim, não, deixa o Davi. E ele pegava ali todo delicadinho. E ele era bem elétrico, mas ele tinha um cuidado, ele não machucava, ele pegava na mãozinha, ele sabia que aquela criança era frágil. Ele pegava a mãozinha dele e saía passeando com ele ali. E, né, meu filho era uma bênção. Ele era uma bênção na minha vida, ele mudou minha história. Sabe, eu descobri que com amor puro, porque todo autista ele é puro de coração. Todo autista ele é puro. Um autista, se você for com ele no ambiente e ele não quiser ficar no ambiente, você vai embora daquele ambiente, porque aquele ambiente às vezes não está bom para ele. Casa de pessoas, às vezes, né, a gente leva, às vezes a gente vê, né, né, então o autista é puro, ele é puro de coração. E meu filho era ele tinha um sorrisão muito bonito, quem conheceu ele tinha um sorrisão muito lindo, aquele sorriso lindo que ele tinha, sabe, aquele olhar penetrante. Ele era uma criança muito especial mesmo, sabe, Deus, ele me deu um presente, né? O meu amor da minha vida, meu filho, Davi. E ali não foi fácil superar essa perda, não. E eu comecei, né? Do jeito que eu achei para mim sarar, eu vi que eu não podia ficar em casa. Eu vi que eu não podia, né, parar. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu vou buscar Deus, o único que pode me curar é Deus, porque eu achava assim, eu pensava assim, nossa, eu nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou conseguir rir, nunca mais vou conseguir sorrir, porque era uma dor muito grande, né? Foi uma perda muito grande que eu tive, era meu único filho, né? Foi planejado, amava ele, a minha vida era dele, né? Eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, tudo você é esse menino, mas ele era a minha vida, né? Tinha como, tudo era ele mesmo. Deixei de viver para poder, tudo que eu podia fazer de melhor para ele, eu fazia, deixava de fazer as coisas para ele não fazer para ele, que ele era a minha prioridade. Ele era a minha prioridade. E ali eu né, comecei a ir nas igrejas, né, ajudando, né, e um dia eu fui na igreja da pastora Edilene, né, e ali ela me convidou para levar a palavra, eu fui levar a palavra. E depois que eu estava levando a palavra, ela falou assim, Marilane, Deus vai te dar uma carteira. E eu não queria, na hora que ela falou, mexeu comigo um pouquinho. Eu falei assim, meu Deus, carteira, eu quero ser curada. Eu quero que o Senhor cure a minha dor. Eu não quero, né? Eu queria ser curada, queria ser curada. E vim embora. E passou ali anos, né? E eu e meu esposo, com 3 meses que a gente perdeu o nosso filho, nós fomos congregar ali no São Cristóvão, ali, né? E o pastor precisou de alguém para tomar conta da igreja do Castanheiras, e nós fomos para ali, ficamos um tempo ali. Tinha 3 meses, né? Meu filho tinha falecido. E eu sabia que eu não podia ficar parada. Eu sabia que se eu parasse era pior para mim. Então era um jeito para me ocupar a minha mente, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer, que era ajudar pessoas. Era uma coisa que eu gostava de fazer, me fazia bem, ver as pessoas bem, sabe? Ver a pessoa num problema e depois ver Deus, a gente falar de Deus e a pessoa crer e Deus fazer o milagre na vida da pessoa. A gente não faz milagre, quem faz é Deus. Deus, ele faz a obra, e Deus, ele faz além daquilo que a gente imagina. Deus faz obras lindas, né? Eu lembro que no Castanheira lá, teve um dia que chegou uma mulher na minha casa, ela queria suicidar. Situação muito difícil na casa dela, ela e o esposo dela. E ela falava comigo assim, eu não creio mais nada, eu não tenho fé. E eu falei assim, não tem problema, eu creio para você. E eu falo que Deus colocou pessoas muito complicadas no meu caminho.
E ali, né, e graças a Deus eu conversando, né, conversando com essa mulher indo lá em casa, né, encaminhamos ela para um psiquiatra, que ela estava num estado muito difícil. E eu glorifico a Deus, porque comecei a levar ela para a igreja, caminhar com ela. Eu glorifico a Deus, porque ela está com um problema muito grave dentro do lar dela e hoje, né, aquele problema não existe mais. Ela hoje é outra pessoa, porque Deus ele fez. Então Deus, ele começou a colocar, né, eu comecei a fazer a obra de Deus, mesmo machucada, mesmo ali precisando da cura, mas eu me envolvia com, eu falei assim, meu Deus, o Senhor vai fazer. Eu sabia que só Deus para poder me sarar, não tinha um remédio. Eu poderia ir no melhor psiquiatra que tivesse, não, eu sabia que o único que podia curar a minha alma era Deus. É Deus, o único que podia trabalhar onde o ser humano, né, mais no íntimo, mais profundo no íntimo do ser humano é Deus. E ali, ficamos ali um tempo ali no Castanheiras, né? Hoje nós estamos ali no bairro Santa Rita. E ali eu continuei ali, ia na minha igreja, ia nas outras igrejas. E eu glorifico a Deus porque eu conheci muitas mulheres de Deus, sabe? Mulheres de oração. E ali, né, companheiras de oração, e ali começamos a buscar a presença de Deus. E eu falo uma coisa, e nós temos que buscar a Deus. A vida do homem é como um copo. Se você encher aquele copo, não tem espaço para mais nada. Então, quando a gente vai enchendo de Deus, as coisas ruins vão saindo da vida da gente. A tristeza, a angústia, Deus ele vai completando a gente. Né? Deus ele vai completando. E assim eu vi que eu precisava de buscar a Deus. E eu busquei a Deus, orei, busquei a presença de Deus. E ali sempre, né, cuidando de pessoas, que é o que eu gosto, que Deus me chamou para fazer. E ali, quando foi um dia, né, eu fui na pastora Gilda, né, e ali chegou lá, né, ela sempre me recebe a gente com muita alegria. Ela me abraçou, né, eu abracei com ela foi subir no púlpito. A hora que ela estava no púlpito, ela voltou com a minha velocidade. Mas Deus vai te dar um carro. Eu comecei, amém, pastora. Aí fui para casa e falei assim, Senhor, se o Senhor vai me dar um carro. E eu já estava fazendo a obra de Deus. E a gente passou a tomar conta de 2 igrejas, no Castanheiro, no Santa Rita, né? Ficamos tomando conta de... Então eu ia na igreja todo dia. Eu me ocupei, irmãos. Eu fico, olha, tem gente que às vezes ele está com problema, ele vai lá assistir televisão e coloca aquele canal mais violento do mundo. Você não vai sair nunca do seu problema. Você está alimentando de coisa ruim. Alimenta de coisa boa. Alimenta de coisa boa. Vai ler um livro, lê a Bíblia. Tem muitos livros bons, né? Às vezes a pessoa não é evangélica, não quer ler um livro, mas lê um livro que vai edificar a sua vida, né? Porque a gente tem que encher de coisa boa. E ali, eu cheguei em casa, né? E aí eu já tinha passado que uns 2 anos, né? Uns 3 anos isso mais ou menos tinha acontecido já o fato, né? E Deus, ele foi me curando. Deus foi me curando, sabe? Deus foi me curando, transformando a minha vida. E ali, né, eu peguei, né, e falei assim, se o senhor vai me dar um carro, então agora o senhor vai me dar uma carteira. Agora eu estou preparada para poder tirar uma carteira. E ali estava uma amiga, né, me ligou e me ajudou a tirar essa carteira, né? Ela me ajudou. Ela me abençoou e falou assim, Marilane, eu, né, vou te ajudar a você tirar sua carteira. E ali comecei a fazer as aulas, né? Fui lá na autoescola, né? Na Fortunato, né? Fui na autoescola e comecei a fazer o processo. E foi uma benção nisso do processo, porque foi na JK e tinha abrido ali, tinha pouco tempo, tinha abrido ali. E o meu professor foi o pastor Anderson, né? Uma benção. E eu lembro que nessa hora a pessoa vira um pouquinho de cada coisa, né? Vira pastor, vira psicólogo, vira professor. E foi bom, foi muito bom, porque tinha poucos alunos ali, porque era novo, então raramente tinha aluno. Então eu fiz ali a minha aula todinha, nós 2 ali, né? E ali a gente conversava, eu me abri com ele, ali a gente trocou experiências, e foi uma bênção, sabe? E ele falou assim que eu terminei de fazer, ele falou assim, Marilane, você pode ir lá, você está preparada. E fui lá, né, fiz a prova.
e tirei 25 pontos, passei de primeira. E fiquei muito feliz, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Colocando Deus em tudo. Aí comecei, né? A fazer as aulas práticas, né? Aí o meu instrutor foi o Deildo, né? E eu lembro que ele pegou e falou comigo assim, ó, a gente faz 5 aulas lá na ilha e depois a gente vai lá pro Vila Bretas. Eu, tá bom. Aí fomos pra ilha, né? E com 4 aulas, eu lembro que ele estava treinando a minha embreagem lá no morrinho, lá na ilha lá. E ali viu um carro. Veio um carro de uma vez, né? Aí ele falou assim, vamos sair daqui. E eu, 4 aulas, fui lá, fiz a minha embreagem e saí do carro. Eu acho que nem eu sabia o que eu estava fazendo. Só sei que eu fiz. Fiz a minha embreagem e saí do carro. Aí ele olhou para mim e falou assim, você nunca dirigiu? Eu falei, não, nunca tinha ligado o carro. Ele olhou para mim assim, tudo bem, vamos embora. Aí, a aula, belezinha, no outro dia eu cheguei aqui na autoescola e me deu a chave do carro. Eu olhei assim, falei assim, ele é professor e sabe o que ele está fazendo, né? Peguei o carro, liguei, só que em vez, quando chegou para entrar ali, eu pensei que ele ia na ilha, ele virou pro lado da Marechal, pro lado do Vila Bretas. E ali foi no dia de jogo da Copa. E tinha muito carro na rua mesmo, tava quase no horário do jogo. Muito carro, para lá e para cá. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse instrutor é doido. E ali, aquele monte de carro, e eu olhei, vi um ônibus, né, grande, falei assim, nossa, é aqui que eu vou mesmo, atrás do ônibus. Ele falou assim, sai atrás do corredor, sai atrás do ônibus. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, esse homem é doido, e tira o carro, e aquele monte de carro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí cheguei no Vila Bretas e graças a Deus, mas lá tem mais trânsito na ilha ainda, né? Rodamos lá, tudo. Aí na hora de vir embora, tava pior do que quando a gente foi, que já tava, o jogo ia ser 3h30, ia ser 4 horas, tava dando 3h30, então o trânsito tava pior ainda, pior. E eu lembro que quando eu comecei a fazer as aulas, eu vi a garagem, né? E a garagem era muito estreitinha, eu falei assim, pra mim entrar nessa garagem são umas 10 aulas, né? E naquele dia a gente veio, né, e muvuca o trânsito, né, e embora, e entramos. Quando chegou na porta da escola, ele mandou colocar o carro na garagem. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí entrei com o carro de uma vez, assim, eu me senti uma piloto de fuga aquele dia. Senti uma piloto de fuga, meu Deus do céu, esse homem é doido. Aí, né, eu glorificar a Deus que eu aprendi muita coisa com a Deilda, né, ele cobra muito, né, pega no pé demais, mas ele te ensina certo, né, eu fico olhando que coisa que ele, às vezes ele não tinha tanta necessidade de me ensinar, ele me ensinou tudo, passar em cima do quebra-mola, passar num buraco, né, então ele me ensinou o que eu dirijo no dia a dia, não é só ali naquela área onde que faz o exame, não, ele me levou para a rua, né, me levou para a rua, vários lugares, várias coisas ali ele me ensinou. E ali, quando foi um dia, ele falou assim, Mariana, quantas aulas você fez? Eu tinha feito 20 e poucas aulas. Aí ele virou para mim e falou assim, você está muito bem, tem pessoas que fazem 20 aulas e não sabem de nada. Mas toda vez que eu vinha para a autoescola, que ele me ensinava uma coisa, eu falava assim, meu Deus, eu orava a Deus, falava, meu Deus, me ensina, me ajuda. Me ensina como é que faz. E falava com Deus assim, sabe? Sempre. E às vezes eu chegava no outro dia, eu aprendi aquilo, sabe? Pedia a Deus. Eu aprendi a fazer aquilo que eu tinha ensinado, né? Então, o que eu tive mais dificuldade foi na ré contínua. Tive muita dificuldade na ré contínua porque eu não conseguia, né, a marcação, eu não conseguia ter uma noção ali daquela marcação. Custei aquela que ele custou entrar na minha cabeça. Só que aquele dia que ele falou que eu estava muito bem, eu cheguei no ponto de ônibus e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque meu filho, ele gostava muito de carro. E eu falei com Deus assim, meu Deus, e agora? Eu vou tirar a carteira e eu não tenho meu filho para carregar atrás. E eu pensava assim, parece que eu via, sabe? Ele lá atrás, ele rindo, que tinha um sorrisão, né? Aí eu ficava imaginando, meu Deus, tanto que ele ia ficar feliz, sabe? Tanto que ele ia ficar feliz. Porque ele gostava demais de carro. Todo mundo que lá em casa fazia uma visitinha, na hora de ir embora, tivesse carro, tinha que dar uma voltinha com ele. E ele ficava satisfeito. E eu falava, meu Deus, eu vou tirar minha carteira, mas eu não vou poder.
Eu vou poder passear com meu filho. Eu vou poder olhar no retrovisor e olhar para ele lá atrás. Hoje ele estaria com 9 anos, né? Dia 7 agora, vou fazer 4 anos, né? Que Deus levou para ele. E ali eu fiquei muito triste, e aquilo ali mexeu comigo. E eu não consegui fazer mais nada, eu parei naquilo. E às vezes eu tinha vontade de falar com o Adeildo. Mas eu não falava. Ele olhava para mim assim, parecia que ele via que tinha uma coisa errada. Mas eu continuei. E quando foi um dia eu falei, meu Deus, e falo com Deus, né? Que era uma coisa que não ia acontecer, né? E aí eu peguei e quando foi um dia eu falei assim, não, ele vai estar sempre comigo. Meu filho vai estar sempre comigo, ele vai estar no meu coração. Onde que eu for, vou levar ele. Onde que eu for, eu nunca vou esquecer dele, né? Eu fico olhando que, né, vai fazer 4 anos que ele faleceu. Mas o amor dentro da gente, ele não muda. A gente continua amando como se estivesse presente. Porque o amor, ele não muda. Ele é imutável, ele não muda, continua sendo o mesmo. Mas ali Deus foi trabalhando no meu coração. Eu falei assim, não, ele vai estar sempre comigo. Ele vai comigo onde que eu for. E aí, né, e continuei ali fazendo as aulas, né. E aí eu dei dentro de férias. E o Anderson. E o Anderson conhecia minha história, já me conhecia. E foi uma calmaria muito grande, sabe? Quando o pastor veio, foi uma calmaria muito grande. E ali, né, aprendi a fazer a recontínua ali, né. Parece por eu falar com ele esse assunto, parecia que eu me sentia melhor. E ali eu aprendi a fazer a ré contínua. E ele falava assim, Marilena, você dirige bem demais, sempre me elogiando, né? Marilena, você dirige bem. Não, teve um dia que uma instrutora de moto foi com a gente no carro e ela também, nossa, dirige bem. Marcamos o exame. Marcamos, né? Ele falou assim, não, mas pode marcar isso aqui, o que está faltando aqui com 2 aulas, você vai, né, aprender com 2 aulas, você aprende tudo que está faltando aqui. Aí marcamos, né? E fui lá, estava muito segura, né? Ele me deixou muito segura. E eu fui. E eu lembro que tinha 3 alunos, né? Na hora da baliza, uma menina foi primeiro, né? Fez a baliza, eu fui segundo, o rapaz foi terceiro, nós 3 passamos na baliza, fomos lá para a área lá. Chegou lá, a menina que foi na minha frente, ela fez o teste, passou e eu entrei no carro, né? O examinador, gente boa demais. Tem pessoas que falam assim que, fica taxando o examinador. Eu não taxo, não. Todas as vezes que eu tomei pau foi por minha culpa, não foi culpa deles, não. Foi a minha culpa, vacilo que eu dei. E assim, né? A culpa é nossa mesmo. Às vezes eu nervoso, né? E aquele examinador foi muito gente boa. Entrei no carro com ele. E ele, né, em Vila Pretos ali, entrei. Só que eu não examinei o carro, não olhei retrovisor, né? Assim, parece que eu fiquei tão alegre que a menina tinha passado, né? E só que ela tinha virado o retrovisor todo para cima, do lado. E eu não percebi, entrei, não examinei, né? Primeiro exame, né? Entrei na hora que aí fui lá, fiz a minha embreagem perfeita, né? Aí na hora que a gente foi no morro, ele me mandou fazer a ré contínua. Na hora que eu olhei no retrovisor, não dava para ver a distância que eu tinha ficado do meio-fio. Eu falei assim, agora lascou, porque eu não sabia a distância que estava o carro para me ter noção, né, da ré que eu ia dar. E também eu estava um pouquinho mais crua, né? Talvez hoje eu conseguiria, mas naquele dia
Aí eu fui dar ré e bati o carro no meio-fio. Aí o examinador quase me bateu, falou assim, menina, como é que você faz uma coisa dessa? Você dirige tão bem, como é que você faz uma coisa dessa? Você não errou nada, por que você não freou? Né? O examinador ficou bravo comigo, porque eu não tinha errado nada. E ele não, e ele foi falando comigo, nossa, você dirige muito bem, você não errou nada. E né, encostei lá, ainda esperei o outro rapaz fazer o teste dele também, ele fez, ele passou, só eu tomei pau, fui embora. E ali foram, né? Né? Aí depois eu voltei lá de novo, foi que eu tomei 4 pau só na baliza. 4 pau. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ele falou assim, mas isso não é normal, não. Eu falei assim, não, não é mesmo, não. Né? Mas ali depois eu falei assim, não, eu vou ficar mais tranquila. Eu estava fazendo assim de 15 dias, né? No máximo 3 semanas que eu estava fazendo a prova. Eu esperei um tempo, esperei um tempo tudo, né? Aí fui e marquei a prova. Aí eu vi que estava fazendo, na época que eu estava fazendo as provas, eu estava fazendo só no Vila Bretas. Aí eu vi que estava fazendo prova também no bairro São Paulo. E eu falei assim, nossa, meu esposo marcou lá e não deve ter perguntado. E eu estava treinando mais, era no Vila Bretas. Aí eu peguei e falei assim, vou lá, se marcar no bairro São Paulo, não vou falar nada. Se foi marcado no bairro São Paulo, não vou falar nada, não. Aí marquei ali 4 aulas, fazer 4 aulas, que tinha um tempo bom que eu não pegava no carro, né? Tinha mais de 2 meses. Marquei 4 aulas, aí fomos para São Paulo, né? Fazer as aulas lá. Fizemos as aulas, eu lembro que, né? Gastei muito tempo para poder fazer as balizas lá. Ele brigou comigo, mas ele, não, você gastou uma aula todinha na baliza. Aí eu, não, tem tempo que eu não pego o carro, né? Aí fomos na rua lá e eu gostei de lá, Lá, esse Recontina lá virou mamão com açúcar, porque lá é asfalto, né? Eu achei melhor. Asfalto lá no Vila Bretas tem muito aquelas. Parece que aquele calçamento, parece que ele joga o carro um pouquinho, mexe um pouquinho na direção do carro. E não, o asfalto você segurou ali e vai tranquilo, né? Não tem obstáculo nenhum. E ali eu achei mais fácil. Ele falou assim, você achou mais fácil aqui? Eu falei assim, não, achei mais fácil aqui. Só que todo mundo fala que lá é pior, porque o percurso lá é maior e o trânsito lá também é maior. Mas eu gostei de lá. E eu falei com Deus, Senhor, não vou reclamar. Não vou reclamar, que às vezes minha vitória está no bairro São Paulo, não vou reclamar, não. Aí, né, fizemos 4 aulas, depois mais 2, né? E fui lá, né, tranquila, fazer as aulas. Né? Aí fui fazer a baliza, o examinador, né, conversando a baliza inteira. Ele estava lá, ele ligou para a chefe dele lá, e eu esperei ele ligar para a chefe dele, aí a gente foi puxando assunto, e eu fazendo a baliza, fiz a baliza direitinho, né, agradeci ele, conversando o tempo todo, ele fazendo a baliza, conversando com ele, coloquei o carro lá. E aí esperei muito, cheguei lá, eram 7h30, deu mais de 11 horas, estava esperando ali para sair com o carro na rua, porque o carro era um dos últimos lá, né. Aí eu peguei e estava lá, aí veio o examinador, né? Eu lembro que tinha vindo tinha dado meu último pau na rua, né? Que eu tinha feito. Aí eu olhei e pensei, ai meu Deus, esse homem de novo, pelo amor de Deus. Aí não foi ele, não, ele foi para outro carro. Aí veio outros 2 examinadores, entrou no carro, entrei no carro, né? Fui, né? Lá no bairro São Paulo tem umas ruas estreitinhas, eu perguntei dessas ruas estreitinhas, pode de segunda? Pode. Fui de segunda, né? Entrei na avenida lá, coloquei primeira, segunda, terceira. A hora que eu entrei na rua mais curtinha, fui de segunda. Aí tem um morro lá, que ele é meio, um morro lá grande assim, e, né? Aí subi aquele morro lá, ele mandou fazer uma meia embreagem, eu fiz a meia embreagem, ficou perfeita, né? E ele, em vez de mandar frear, eu fiz a minha embreagem e falou assim, pode sair do carro. Aí eu olhei, saí perfeitinho. Na hora que eu tava subindo o carro, vinha um carro, eu parei,
Só que a preferência era minha. Só o carro veio de uma vez, né? Aí ele falou assim, a preferência era sua. Eu fiquei calada. O carro veio, passou, foi embora. Aí ele mandou encostar e fazer a ré contínua. Aí eu fui fazer a ré contínua. Na hora que a ré contínua, que eu dei a ré contínua, que eu fui, ele mandou fazer minha embreagem. Eu não consegui fazer minha embreagem. Não consegui. Aí ele olhou pra mim e falou assim, freia o carro. Eu freiei, ele falou assim, você vai fazer. Você sabe fazer, por que você não fez? Falou assim, olha, sua prova tá acabando. Você vai voltar lá e você vai fazer uma embreagem pra mim. Você vai fazer a ré contínua minha embreagem. Aí eu fui, né? Ele me deu confiança na hora que ele falou isso, que eu pensei assim, não, se eu fizer isso aqui, ele vai me dar minha carteira. Aí fui com o carro, aí dei a ré, né, contínua, ele fez eu fiz uma ré mais longa que a primeira, aí ele mandou fazer minha embreagem, eu fiz, perfeito, mandou sair, eu olhei, né, tirei o carro da ré, coloquei primeira, fui, coloquei segunda, quando tava chegando na esquina, ele falou assim, você podia ter colocado na terceira, aí eu fiquei caladinha, parei o carro, né, chegando de segunda, aí vi um motoqueiro, eu parei o carro, coloquei a primeira, entrei na avenida, eu falei, se você quer coloca a terceira, eu vou colocar. Eu coloquei a primeira, aí coloquei a segunda, coloquei a terceira, desenvolvi o carro. Aí ele mandou virar à esquerda, né? Aí eu peguei e reduzi para a segunda, né? Olhei, entrei com o carro, encostei. Aí encostei o carro, na hora que eu encostei o carro, eu olhei para encostar, só que na hora que eu, né, aí ele foi bater no vidro assim, para eu poder olhar para o lado, né? Eu já tinha encostado o carro já, né? Tava, né, acabando de encostar o carro. Aí eu fui, né, parei, eu desliguei o carro, puxei o freio de mão, desliguei o carro. Na hora que eu peguei na porta para abrir, ele olhou pro instrutor que estava atrás e falou comigo, se você está aprovado. Aí, né, foi muita alegria. E eu peguei e saí de lá, a hora que eu olhei, não tinha ninguém na rua. Eu falei assim, meu Deus, tem ninguém aqui nem para me comemorar. Aí eu olhei de longe, vi lá a Viviane, o Adeildo, lá o pessoal lá da escola, fui lá de longe, eu cenando assim, a Viviane me falou assim, ela passou. Aí fui lá, né, e eu glorifico a Deus, foi uma bênção, né. E eu quero falar, né, igual, a gente não pode olhar as dificuldades da vida da gente, a gente tem que prosseguir. Teve um dia que eu saí da autoescola, encontrei com uma mulher que tinha perdido o marido, né, de uns 2 anos, aquela mulher estava angustiada, triste. Aí eu falei assim, como é que você tá? E ela falou assim, tô indo, com tanta tristeza. Eu falei assim, não é assim não. Eu falei, mas não é assim não. A vida é um dom de Deus, dom é presente. Deus não dá nada ruim, Deus dá coisa boa pra gente. Então, a vida é um dom e você tem que viver da melhor forma possível. Então, eu passei por isso tudo, né? E eu glorifico a Deus que eu rompi, porque Deus me ajudou. Deus me ajudou e... Eu lembro que teve um dia que eu fui no mercado, chegou lá uma pessoa, chegou perto de mim e falou assim, perguntou se eu era irmão, falou com o nome do meu irmão, você é irmão do Mauro? Eu falei, sou. Ah, você que perdeu seu filho? Eu falei assim, foi eu mesmo. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, você vai viver com isso. Eu fiquei olhando assim, parei, comecei a pensar, meu Deus, eu vou viver com isso? Aí comecei a pensar. Aí eu falei assim, será que tá certo? Comecei a pensar, né, tipo assim, né? É como se ela tivesse falado assim, você vai ver com essa dor, você vai ver com essa tristeza, vai ver com essa angústia. Eu vi essa mensagem no que ela falou comigo. Aí eu peguei, parei e falei assim, meu Deus, a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daquele que serve a Deus. O que eu levei de bom nisso? Aí eu falei assim, não, hoje eu sei. Aí aquilo ali falou, eu peguei para mim. Aí eu falei assim, não, tem uma coisa boa, porque hoje eu preciso muito mais de Deus do que antes. Se antes eu precisava... Né? Todo mundo precisa, da mesma proporção, todo mundo precisa muito. Todo mundo precisa muito, mas hoje eu falo que eu vejo a minha necessidade muito mais do que antes. Hoje eu preciso buscar a Deus muito mais, preciso orar a Deus muito mais, preciso servir a Deus com mais intensidade. E eu falo, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não, é uma coisa boa a gente ser dependente de Deus. Não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa a gente pensar que a gente precisa de Deus para tudo. Porque quando a gente acha que a gente não precisa, a gente toma decisão fora da gestão, a gente quebra a cara. E quando a gente acha que a gente precisa de Deus, tudo que a gente vai fazer, a gente pede direção a Ele. A gente torna... Deus quer o primeiro lugar da vida da gente. Deus quer uma total dependência dEle em tudo. Em tudo Deus quer uma dependência, sabe? E eu falei assim, não, isso me fez melhor.
Isso me fez melhor, isso fez eu chegar mais perto de Deus. Hoje eu preciso de Deus muito mais. E quando a gente chega de perto de Deus, é uma coisa muito boa. Sabe por quê? É uma coisa muito boa? Porque Deus é um Deus que faz milagre. Deus, o nosso Deus, quando a gente busca Ele, né? De todo o coração, toda a alma, quando a gente se entrega para Ele, o nosso caminho é um caminho de milagres. É um caminho de milagres. Eu falo que, estava até contando com a Viviane aqui, que nós estamos orando na igreja de manhã, nós oramos de manhã todo dia na igreja. E ali foi uma criança ali que a menininha tinha escoliose na coluna, né? E os médicos falaram assim, essa meu pai fez terapia muito tempo. E ali eu e a mãe e a avó, nós orando a Deus. E quando a menina foi no médico, a escoliose tinha sumido da coluna daquela criança, da Liz, né? Filha da Gabriela ali, de Santa Rita. E a escoliose sumiu. Por quê? Porque quando a gente busca a Deus, a gente tem milagre. Deus, o nosso Deus é um Deus que faz milagre. E Ele tem feito esse milagre na minha vida todo dia. Eu glorifico a Deus porque eu passei dias difíceis, sabe? Eu nunca vou esquecer, é coisa muito... né? Mas eu falo que Deus Ele me curou, Deus Ele tem me curado. Né? Eu tenho conseguido ajudar pessoas, né? Através desse testemunho. Tem pessoas que falam assim, Marilandes, eu fico olhando, como é que a gente chega perto de você e fala que está desanimado com Deus? Como é que a gente chega e fala assim, eu vou vir da igreja? Não tem como, não tem jeito. Sabe por quê? Porque às vezes Deus usa a dor da gente procurar outra pessoa. Deus usa a dor da gente. Eu fico olhando que infelizmente o ser humano devia ser assim, não. Mas nós somos. Às vezes a gente está passando uma situação, a gente só fica mais confortável quando a gente vê uma pessoa numa situação pior do que a gente. Não devia ser assim. A gente não devia ser assim, né? Mas é assim, né? Mas Deus Ele vai dando força. Deus Ele vai ajudando a gente, né? E eu glorifico a Deus que cada dia eu estou mais perto de Deus. E é muito bom estar perto de Deus. Muito bom. O melhor lugar que a gente poder estar é na presença do Senhor. Igual eu falei no início lá sobre os discípulos de Emaús, eles estavam sofrendo aflição. Mas só que depois que eles descobriram que o protagonista da história, que Jesus estava com eles, falou assim, nosso coração ardia. Muitas vezes nós estamos passando dificuldade, mas a gente vê a mão de Deus, Ele está com Deus, nunca nos deixa só. Às vezes a gente não consegue ver que é Ele, mas Ele está ali. Eu olhar para aquela situação que eu estava passando, meu Deus, como é que eu estou passando? Mas foi o momento que eu mais senti Deus na minha vida. Mais senti Deus. Eu lembro que pessoas ligavam, né? Um dia do velório, um rapaz que perdeu a mãe dele, de 80 anos, ligou para mim. Deus faz umas coisas com a gente. Eu falei assim, não, Deus é bom. Eu falei com ele, Deus é bom. Eu glorifico a Deus, que Deus, o tempo todo Deus me deu... Eu não blasfemei de Deus, não reclamei com Deus. Eu entreguei o meu filho para Deus. Ele está na melhor mão do mundo. Eu sei que eu creio numa vida após a morte. Eu creio numa eternidade. Né? Tem gente que vive a vida só essa vida aqui. Não tem só essa vida aqui, não. Existe uma vida eterna com Deus. A gente escolhe aqui onde você quer ir. Você faz a sua escolha. E eu sei que do meu filho ninguém vai tirar de mim mais. Ele está com Deus. Meu filho está salvo. Ele era uma criança, era um anjo. Ele não tinha pecado, ele está com Deus. Eu tenho essa garantia. Que ele está com alguém que é mais poderoso que eu, que está cuidando muito mais. Eu creio que ele era uma criança autista, ele tinha as crises dele. Hoje eu estava saindo da igreja e vi uma criança com crise de autismo, né? E olhando, eu falei assim, não é fácil, né? Aí eu sei que lá ele está perfeito. Depois que Deus levou ele, eu sonhei várias vezes que Deus tinha curado ele, que ele estava perfeito. E eu acordava, o sonho era tão real que eu falava assim, nossa, eu dei a roupa dele para os outros e agora eu vou ter que arrumar mais roupa, que Deus fez um milagre. Que eu falava com Deus que eu queria que Deus fizesse um milagre. E eu falava assim, não, eu quero Deus fez um milagre, aí tá vendo, Deus fez um milagre. Muitas vezes o milagre não é do jeito que nós queremos, mas Deus, Ele é soberano, Ele faz do jeito dele. E a gente não tem que querer entender, a gente tem que adorar. É só adorar. A gente não sabe o porquê de nada, e Ele não tem que dar explicação pra gente, não. Ele não tem que dar explicação que nós somos servos, Ele é Senhor. Ele não tem que dar explicação pra gente, né? Ele é Senhor, Ele é dono das nossas vidas, né? Que essa palavra venha edificar a sua vida nesta noite, né? E que você venha ser edificado por essa palavra, falar que você pode, às vezes, estar numa depressão muito forte, numa angústia, uma tristeza. Mas eu quero deixar, né? Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem uma solução para o seu problema. A Bíblia fala para a gente lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né?
Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que faz milagre. A Bíblia fala assim, chegares a mim, né, eu chegarei a vós, né? Deus, ele está no mesmo lugar, mas a gente tem que se aproximar dele, porque ele tem cura, ele curou o meu coração, né? Eu glorificar a Deus, eu não, né, só de eu estar aqui, ele já fez um milagre. Eu estar aqui testemunhando e falando, né? Hoje eu e meu esposo estamos lá tomando conta de igreja, tomando conta de almas, de vidas, né? E Deus tem abençoado a gente. Eu fico olhando que na época, quando no dia que meu filho morreu, tinha um rapaz que ele era traficante ali no bairro Fraternidade, né? E quando meu filho morreu, ele ficou o tempo inteiro na minha casa. Ele saía do serviço todo cheio de tinta, ele é pintor. Ele chegava todo cheio de tinta ali e ficava ali vários dias. Ele foi na minha casa ali. Ele foi ali, sabe? Então, Deus, na hora da angústia, ele envia socorro. Ele envia os anjos deles, né? O anjo dele. Então, eu quero deixar essa palavra, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Não desiste, porque o que Deus tem para nós é muito maior, né? E a sua vida é um dom, é um presente. Presente, Deus não dá nada ruim. A sua vida, por mais que você passe luta, aflição, mas foi Deus que deu. E a sua luta não te mata, ela te aproxima. A minha luta me aproximou. Hoje eu não consigo viver mais sem Jesus. Eu não consigo mais ficar sem buscar a presença dele, levar uma vida relaxada de qualquer maneira. Eu não consigo mais, porque é só ele para alegrar a minha alma. E ele tem feito isso com excelência, porque ele é maravilhoso. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu só tenho motivo para agradecer a Deus, porque eu passei por isso, mas Deus, ele fez, se for, né? Deus, ele fez coisas muito grandes na minha vida, né? Antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa que não tinha alegria, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que queria morrer, eu achava que a vida não sei se tem sentido, era uma pessoa brigona, eu era uma pessoa muito difícil, mas Deus, ele mudou a minha vida, a minha história. E, né, ele me salvou, Deus, ele me transformou a minha vida. Então, depois que eu estava servindo a Deus, aconteceu isso comigo, eu continuei glorificando e exaltando a Deus, porque eu sabia quem eu era lá no passado, eu sabia o tamanho da tristeza, da angústia no meu coração. Mas Jesus, ele mudou a minha história, ele também muda a sua história. Ele é um Deus vivo, nosso Deus, né? Tá eu e Viviane aqui, ele está presente, né? Está sentindo arder no coração, Viviane? É porque ele está aqui. Ele é vivo, né? Nosso Deus, ele é vivo. Ele falou com os discípulos que ele ia ressuscitar o terceiro, ele ressuscitou e estava ali junto dos discípulos. E ele continua vivo, continua operando maravilhas, né? Ele é o Deus impossível, está aqui nessa noite. Amém. E ele, com certeza, né? Com certeza todo mundo aí acredita que Deus faz a parte dele, né? Ele faz a parte dele. Deus faz mesmo. E a gente precisa fazer a nossa, né? É verdade. Igual a Maria Landes não ficou de braços cruzados, fez a parte dela. Fez a parte dela, encheu o copo dela de Deus. Não deixou espaço. É verdade. Gente, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Qual o foco que nós temos dado na nossa vida? Para o que falta, para os problemas, para os desafios, né? Igual é muito importante, nessas horas, é muito importante a gente conhecer a palavra, né? Com certeza, conhecer a Deus, né? Porque a palavra, se você conhece a palavra, você tem mais força para superar qualquer coisa. Igual você falou aí, eu amo esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Jó, quando eu lembro que no dia do meu filho, veio na hora, veio Jó na minha mente. E eu falei assim, meu Deus, quem sou eu perto de Jó? Jó perdeu 10. Eu perdi um só. E veio na mente, a palavra de Deus, ela é viva. Então aquilo que você aprende, veio na sua mente. E veio na minha mente na hora aquela passagem de Jó, né? Que Jó perdeu 10 filhos, Jó, ele ficou doente, enfermo, fedorento ali, mas ele adorou a Deus. A gente olha, gente, nós temos exemplo para tudo na palavra de Deus. Igual a Pedro falou, a palavra, ela tem que estar no nosso coração. Quando vier dificuldade, né, a palavra ela vai falar, né? E a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente convive. Porque às vezes essas pessoas vão querer colocar dúvida na gente, né? Igual a mulher de Jó, né? Que falava com ele. Amaldiçoa seu Deus e morre. Só que a gente, né? Igual eu falei, a vida é um dom. Então, se é um dom, vamos viver da melhor forma possível. É um presente. Não ficar reclamando, não. Tem gente que reclama. Gente, a pior coisa que tem, você ficar perto de uma pessoa que reclama, parece que a gente é falho, a gente é ser humano, mas a gente se sente mal.
quando a pessoa fica só reclamando. A gente fica reclamando. E se a gente bobear, parece que contamina a gente. Então, a gente não pode reclamar. Está passando dificuldade, glorifica a Deus. Eu lembro que, né, ali diante daquela situação toda, né, eu estava, só Deus sabe o tamanho da minha dor. Mas na hora que eu subi naquele púlpito, que eu peguei e falei assim, não, eu vou falar. Parece que, eu falo, parece que entrou um leão dentro de mim. Na hora daquela dificuldade entrou um leão. Mas por quê? Porque eu abri a minha boca para adorar a Deus, independente do que eu estava passando. Eu adorei a Ele e Ele me deu força, né, para mim passar aquele momento tão difícil ali. Gente, não é fácil não, né? A Aparecida tirou carteira semana passada. Ela tá falando que Deus é fiel em todos os momentos. Quando não estamos conseguindo vencer a prova, Ele nos carrega no colo. É verdade. É verdade. No momento de mais dificuldade, a gente não está só. No momento de dificuldade, Deus, a Bíblia fala que Ele é um socorro bem presente. Ele não é presente, Ele é bem presente na hora da angústia, né? Bem presente. Ele está presente. Às vezes a pessoa está lá angustiada, chega uma pessoa ali, e Deus usa a pessoa ali, às vezes uma criança, né? E Deus usa que a criança traz uma palavra ali, que Ele vai refrear, né? Consola o coração da pessoa. É porque Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Você foi no workshop, né? Você lembra do vídeo do Dr. Ulisses? Toda vez que eu escuto o mesmo vídeo no workshop, né, não tem como parar e não refletir sempre. Ele fala lá que a gente não pediu para nascer, né? A gente não pediu. Então Deus, Ele já nos deu a vida. Então o que a gente tem aqui, a nossa vida, o que a gente tem é para glorificar. Nós não pedimos, Ele que deu, Ele que deu a vida da gente. Ele é o dono. E as pessoas ficam procurando coisa para reclamar, né? Fica procurando motivos para serem insatisfeitas, né? Deus, Ele cuida da gente. Eu cuido, eu falo, desde quando eu nasci, né? Meus pais separaram, né? E assim, né, com 8 anos, meu pai foi embora, eu passei vários anos sem ver meu pai. Minha mãe, né, uma mulher com 7 filhos, tinha 7, mas uma agregada, eram 8 pessoas dentro de casa, eu tinha 8 anos de idade, eu passei por muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, como o Senhor cuidou de mim? Como o Senhor cuidou de mim, sabe? Eu glorifico a Deus. Por isso que eu não tinha motivo para poder, diante daquilo que Deus fez, Deus pediu o que eu tinha de melhor. Eu lembro eu tinha poucos dias antes do meu filho morrer, que eu tinha pregado que Deus pediu o melhor de Abraão. E o melhor de Abraão era Isaac. E quando meu filho morreu, eu lembrei na hora que eu tinha pregado essa mensagem, que Deus pediu o melhor de Abraão. E o melhor de Abraão era Isaac. Eu falei assim, Deus pediu o que eu tinha de melhor, que era o meu filho. Então, mas Deus merece. Deus merece muito mais, entendeu? Merece muito mais diante das coisas que Ele faz na vida da gente. Ô Marilandes, no início aqui um rapaz, eu acho que o nome dele é Vitor, não sei se você conhece. Ele falou assim que ele pediu para você estar sempre em oração pelo trânsito de Valadares. Tem que orar mesmo. Ô, gente, todo mundo, né? Todo mundo tem que orar por esse trânsito de Valadares, com certeza. E também buscar fazer sua parte, né? É verdade. O problema é que as pessoas, geralmente, um dia desse eu estava olhando, a gente vê, depois que a gente tira a carteira, a gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas. Aí eu coloquei no meu coração, falei assim, não, quando eu estiver dirigindo meu carro, vou fazer tudo certo. Porque as pessoas dirigem, vai lá na autoescola, paga a autoescola, tira a carteira, aí na hora que vai pro trânsito, faz tudo errado. Parece que esquece que a pessoa aprendeu na autoescola. E a gente, mesmo que o outro erra, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer certo. Né? Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho o seguinte pensamento. Nós, infelizmente, educar pessoas adultas é muito difícil. Muito difícil depois de adulto você querer colocar educação na pessoa ali no trânsito. Na autoescola a pessoa aprende, mas o comportamento dela no trânsito, aquela agressividade no trânsito, isso aí vai da pessoa mesmo. Como é que você educa? Então, assim, os pais, papel fundamental dos pais já fazer isso desde a criança, dos filhos pequenos. Eu vejo muito, essa semana passada, uma mulher atravessou no sinal fechado para pedestre com um bebê na cadeirinha, na mão, correndo.
Eu olhei assim e falei, gente, isso aqui é a mulher cai ali, ó, entendeu? Com uma criança, com um bebê. Então, assim, eu reparo muito e vejo muito isso, pais com crianças pequenas atravessando fora da faixa, atravessando errado e vem carro. Hoje, eu saí aqui hoje para comprar um negócio ali, uma senhora, gente, que andava com um pouco de dificuldade, ela atravessou correndo com o carro vindo em alta velocidade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que conversar com as pessoas, né, com filhos, até com os adultos que nós temos em casa também, quando você está no trânsito com a pessoa e vê algo de errado. É verdade. A gente tem que estar sempre chamando, sempre puxando a orelha, sempre conversando, porque estamos perdendo muita gente nesse trânsito. A gente preocupa tanto com a saúde, né? Com alimentação, exercício físico para você ter saúde, para você viver muitos anos, e não preocupa ali com o trânsito, que a pessoa ali nova, com pouco, né? Pessoa nova, nós estamos perdendo pessoas novas no trânsito, porque não dá importância, não entende o perigo que é o trânsito. Imprudência, né? É. A imprudência. Pessoas, se cada um fizesse a sua parte, né? Mas aí eu fico olhando, muita falta de educação. Valadares, gente, em Valadares não adianta correr. Quem corre, quem anda devagar, chega no mesmo lugar com o mesmo tempo. Tem vezes que a gente veio, tem um dia que tá tirando carteira, aí eu tava indo na Pedro Lessa ali, né, tem um morro assim, um morro bem assim, e eu lembro que eu parei na placa, né, que a gente, né, parei na placa e veio um carro atrás assim, veio com ignorância, acelerou, e eu parei, fiz minha parada e fui direitinho. Logo que cheguei lá na frente, ele tava parado lá no meio da rua. Quer dizer, eu parei e falei assim, meu Deus, não tem lógico um trem desse? Ele, com a ignorância que ele fez lá atrás, aí veio um carro, um lugar perigoso, que era um cruzamento. Era um cruzamento, ele saiu de trás do carro e entrou no cruzamento de qualquer maneira. Quando eu passei, que eu cheguei lá, ele parado no meio da rua, de ficar parado atrás dele, esperando a boa vontade para ele sair, para mim sair do carro. Não adianta. Aí você correr, eu vou parar aqui. Não adianta correr. Você corre, não adianta, que não tem para onde correr, não. Valadares é semáforo toda hora, então correr só coloca em risco a vida dos outros. Pessoal, então nós vamos encerrar por aqui essa live. Aqui no meu estado, se você matar o cara, você pega uma pena de morte. Ela tá falando dos Estados Unidos, lá se pega pena de morte. O trem tá tão complicado aqui em Valadares que até... E tem gente que fala assim, não vou tirar, não tem coragem de tirar carteira não, porque eu acho perigoso. Ficar em calçada hoje em dia, até andar, né, até pedestre na calçada hoje em dia é perigoso, né? Então, gente, é papel de todos nós, é orar e educar todo mundo que está na nossa volta, é chamar a atenção mesmo e exigir das pessoas. Hoje em dia, para você ver em Valadares, você tem que ter cuidado para você dar preferência ao pedestre. Dependendo, se você parar, outro carro vem e atropela. Meu esposo tem mania de fazer de moto, às vezes a preferência é dele e ele para com a pessoa, fala assim, você tá errado. Você tá errado, sabe por quê? Porque você, às vezes, antes da carteira eu falar com ele, porque às vezes você vem a pessoa atrás e bate em você. Eu falar com ele, não, você, né? Aí ele para, às vezes a pessoa, a preferência dele, mas ele para a pessoa passar. Pois é, você tem que... Eu não paro para pedestre na faixa quando eu percebo que corre o risco do carro atrás não parar. Às vezes o carro tá vindo em alta velocidade, não adianta eu querer fazer bonito para o pedestre passar e ele se atropelar, né? É verdade. Então é complicado. Ô Marilandes, então aqui sua lembrancinha, para você tomar café lembrando da Fortunato, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá? O seu depoimento, assim, deixa a gente bem pensativo mesmo, faz a gente, né, igual você falou, você busca mais a Deus. É verdade. E quem foi inteligente, não precisa esperar passar por um sofrimento tão grande, já vê uma experiência dessa, e já vê também que é necessário. É necessário. É necessário. Deus nunca é suficiente. Tá bom. Não tá bom, não. Deus é uma coisa, eu fico olhando, né? Quanto mais você aproxima de Deus, mais você precisa, mais sede você tem dele. Deus ele é uma fonte inesgotável.
Então, quanto mais você mergulha nessa água, né? Ezequiel lá fala sobre os corpos purificadores, né? Às vezes você está no joelho, você está achando que está bom, mas daqui a pouco você quer mergulhar. E o bom é mergulhar na presença de Deus. É bom ter intimidade com Ele. Ele é amigo, Ele quer ser nosso amigo, né? Deus, Ele é nosso amigo, né? Deus, Ele fez o homem, né? A imagem e semelhança dele. Lá no Jardim do Éden, Deus era amigo do homem. Deus, Ele vinha e conversava. Todo dia à tarde, Ele vinha conversar com Adão e Eva. E Ele é o mesmo, Ele é o nosso amigo. Ele fala conosco, né? Então, é bom ter essa intimidade, buscar essa intimidade com Deus. E aqui, gente, olha aqui, gente, ó. Ó. É. Então vamos fazer um print aqui? Vamos. Oi, Nívia, ó, pra fazer o print aí, ó. Até a Nívia tá pedindo oração aí, ó. É. O pessoal tá sedento mesmo, Deus. É muito bom buscar Deus. Ô, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença aí, tá? A live vai ficar salva, depois vocês podem rever e também convidar outras pessoas para poder assistirem. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo.